Ya. Agyanatimirandhasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurmilitan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Akanda Mandalakaran Vyaptarena Characharan Tatpadan Darshitanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shri Guru Namaha. Aqui. É, a Bhagavad Gita é um dos textos que dão grande fundamento para toda a espiritualidade ancestral da Índia. E existem alguns pontos ali na Bhagavad Gita que retratam diretamente atributos, características importantes no processo. E no capítulo 4, Krishna explica para Arjuna que aquele conhecimento que ele está trazendo para Arjuna, na qual ele já desenvolveu acerca do capítulo 2 e capítulo 3, que vem a ser o quê? Sankhya Yoga, o entendimento entre a diferença do que é Prakriti e Purusha, ou seja, o entendimento do que é matéria e do que é transcendência. E do capítulo 3, que é o entendimento da importância da ação nesse mundo. Porque agir nesse mundo, ou seja, o nosso comportamento nesse mundo, nos prende a esse mundo ou nos libera desse mundo. Então, a combinação do entendimento de que eu preciso distinguir o que é real, que é transcendência, e o que é temporário, matéria, me ajuda a agir de maneira coerente nesse mundo para que eu não me prenda a esse mundo, uma vez que esse mundo é temporal, uma vez que tudo começa, já está fadado ao fim. Então, os yogis, os espiritualistas, são aqueles indivíduos que compreenderam que esse mundo é dual. Então, se eu nasci e já estou fadado a morrer, significa que eu preciso compreender algo que está além disso, o atemporal. E para eu realizar o atemporal, isso depende diretamente de como eu me comporto. Karma Yoga. E aí inicia o capítulo 4. No capítulo 4, Krishna vai bater a mão na coxa e falar: Arjuna, novamente eu estou aqui falando esse conhecimento para você. E por várias vidas eu volto a falar esse conhecimento para você. Porém, eu me lembro, porque eu sou Bhagavan, eu sou o Senhor Supremo. Mas você não se lembra, porque você se envolve novamente nesse mundo. E depois que Krishna afirma isso, e aí Krishna faz uma colocação, que vem a ser Evam Parampara Praptan Imarajar Shayo Viduhu Sakaleneha Mahata Yogonashta Parantapa, que é aonde eu quero trazer hoje o lugar de fala. E aí Krishna fala, esse conhecimento, Arjuna, ele só é mantido porque existe um discipulado nesse conhecimento. Esse discipulado, ele é mais conhecido na nossa cultura como tradição. Então, a tradição é uma estrutura institucional, quase sempre, que colabora para a manutenção do conhecimento essencial. Então, é por isso que quando a gente vai apresentar um trabalho na universidade, a gente vai apresentar uma tese, a gente não fala simplesmente o que a gente pensa, a gente fala baseado nas teses anteriores que o orientador trouxe para a gente. Porque essa estrutura institucional, que chamamos na nossa cultura de tradição científica, ela é formatada de maneira que proteja o conhecimento e não se perca. Então, isso acontece da mesma maneira no Ashtanga Yoga ou nas culturas ancestrais. Qualquer tipo de cultura ancestral tradicional vai haver o que é chamado discipulado, porém numa outra concepção, mas a estrutura ela é parecida. Os anciões, eles têm um lugar de importância naquela estrutura cultural, porque eles guardam conhecimento antigo. E os mais novos, eles vão sempre estar, entre aspas, submissos a esses anciões, porque aí eles recebem o conhecimento.
E esses mais novos, em algum momento, eles vão se tornar os anciões. E aí o conhecimento ele é mantido. E por isso hoje, mesmo após literalmente milhares de anos, nós estamos fazendo práticas na qual tem o sobrenome Yoga. Ashtanga Yoga, Iyengar Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, Buddha Yoga, Kundalini Yoga. Ou seja, nós titulamos como Yoga porque se fundamenta num legado. Então, o ponto é que quando esse yoga chega aqui no Ocidente e acontece esse hibridismo, então o yoga, uma grande parte do yoga, se torna como o Ocidente é, que vem a ser objetivo, imediatista, superficial, interesseiro, é, barganhoso. Existe essa palavra em português? Barganhoso? Vocês entenderam a barganha? Né? É, né? Então, isso não é uma crítica, isso é apenas uma problematização. Só que o ponto é que essas características da nossa cultura, como por exemplo do imediatismo, da falta de profundidade, e aí isso faz com que o yoga perca força. E aí é por isso que Krishna fala para Arjuna. E aí, mais uma vez, eu estou aqui trazendo isso para você. Porque ele explica, em algum momento, essa corrente de sucessão discipular, ela se rompeu com o tempo. Ela se degradou com o tempo. E aí eu descendo novamente ao mundo para trazer o conhecimento novamente. Então, onde eu quero chegar? Essa relação aluno-professor no yoga, ela é extremamente importante. É como se você fosse defender uma tese de mestrado, como se você fosse defender um trabalho final de faculdade, um TCC, e lá na hora da banca eles perguntassem: quem é o seu orientador? Você fala: não, eu não tenho orientador. Eu sou o orientador de mim mesmo. Vai ser meio estranho isso. Porque talvez você até tenha acesso ao material, mas dentro da estrutura institucional você precisa de um orientador. Então a gente talvez tenha acesso, a gente pode imprimir a sequência dos asanas, com a internet a gente tem acesso a vídeos, mas o yoga tradicional ainda se mantém dentro da estrutura convencional, que é talvez você consiga fazer, talvez você tenha a teoria da técnica, mas ainda assim essa técnica ela possui alma. E essa alma do método ela possui camadas. Então a primeira camada do Ashtanga Yoga é o que eu chamo agora só a nível epistemológico, para que vocês compreendam, tá? Isso é o Júnior falando, ok? A primeira camada do Ashtanga Yoga é o Ashtanga Yoga, entre aspas, moderno, que é o que vem do Patabi Jois, Charati, Krishnamacharya, que é essa prática de asana, literalmente. Mas uma camada mais profunda do que o asana desse ritual é respiração. Essa prática ela é muito mais respiratória do que necessariamente física. Talvez um praticante a priori, ele não vai realizar que essa prática é respiratória. Talvez ele vai fazer muito asana e durante muito tempo. Mas se ele pratica de maneira organizada e sensível, ele vai respirar, ele vai realizar cada vez mais que essa prática ela fala muito mais de respiração do que necessariamente de asanas. Porque a desenvoltura do seu corpo, ela está diretamente ligada ao quê? O sistema muscular, que é a musculatura. E essa musculatura, ela só vai te dar espaço ou compressão através de troca neural. E essa troca neural, ela vai ser cada vez mais é, adequada de acordo com a maneira como você respira. Porém, quando você quer respirar de maneira ideal, existe o querer e existe o realmente fazer, o ideal e o real. Então, a gente quer respirar sem tensão. Mas quando a gente estica braço, tem tensão. E aí a respiração fica. Então, quando a gente realiza que essa prática ela é primeiramente respiratória, a gente vai para lugares internos que vai acessar espaço e tônus que muitas vezes a gente achou que ia vir pelo querer, por uma camada mais superficial.
Eu quero que o meu corpo seja flexível. Eu quero que o meu corpo seja forte. Mas na abordagem do yoga eu respiro para achar o espaço no meu corpo e eu respiro para ter concentração de esforço no meu corpo. Então, isso é uma segunda camada dessa prática, é uma camada mais profunda. É o praticante que compreendeu que a respiração ela está num lugar muito mais importante do que a desenvoltura física. Só que depois, uma camada ainda mais profunda dessa prática é a compreensão que se aproxima mais do que Patanjali colocou há 2.000 anos atrás, em torno de 2.000 anos lá no Yoga Sutra. Que essa prática de yoga ela é uma prática de contração, de controle da mente. Porque quanto mais a sua mente se mantém presente, naturalmente isso permite que você faça uma respiração consciente. Uma respiração consciente vai refletir numa troca neural é, funcional para que o seu corpo libere espaço ou tônus. E assim você vai aprendendo gradualmente a se comportar nessa prática. Porque aí, quando chegamos em comportamento, estamos numa das camadas mais profundas dessa prática. Porque comportamento nessa prática significa como você respira perante flexibilidade e força, tônus e espaço. E essa dualidade do corpo de espaço e tônus é a dualidade do mundo, de dia e noite, de nascimento e morte, de felicidade e tristeza, de homem, mulher, careca, cabeludo, branco, preto, terra, água, fogo, ar, entende? Esse é o maior atributo, de acordo com o Vedanta, é a maior característica da matéria, que vem a ser dual. Se está aqui nesse mundo, é dual. Sempre vai ser polaridades. E a nossa maior dificuldade é lidar com dualidade, porque no geral a gente quer ficar no conforto, na felicidade, no amor, na alegria, no dia. Não é assim? E aí, quando vai para outra polaridade, a gente não sabe lidar, tem dificuldade em lidar com o escuro, com a tristeza, com a morte, sei lá o quê, com a infelicidade, com a dor, com o ódio, com a aversão. Então, por isso essa prática é chamada de yoga, que numa primeira camada é alguém colocando o pé atrás da cabeça. Mas na camada mais profunda, ela é chamada yoga porque ela segue os propósitos dos ancestrais do yoga, como, por exemplo, a Bhagavad Gita. Olha, Arjuna, vamos lá, estou aqui novamente para te ensinar a lidar com a dualidade desse mundo. Porque só através da dualidade você vai conseguir se libertar desse mundo. Porque lá no capítulo 2, Arjuna falou: ó Krishna, Karpanya Dashoparata Swabhava, Prichami Tvam Dharma Samuda Chetaha. Krishna, estou confuso agora. Porque eu vim valente para essa luta. Eu vim convicto de que eu ia lutar. Mas agora, quando eu vi pessoas queridas dispostas a lutar contra mim, quando eu vi o meu filho Abhimanyu disposto a lutar junto comigo, ou seja, ele pode morrer nessa batalha. Quando eu vejo meu próprio mestre disposto a lutar contra mim, Drona, eu posso matá-lo. E aí agora eu estou confuso, eu não sei o que eu faço. Na verdade, eu acho que nem guerreiro eu sou. Ou seja, a dualidade se manifestou na frente de Arjuna. Quem é Arjuna? Nós. E a Arjuna está com dificuldade de lidar com essa dualidade. A dualidade se manifesta na nossa vida através de hoje eu estou triste, amanhã eu estou feliz, depois de amanhã eu estou feliz de novo e logo depois de amanhã eu posso estar triste. Hoje eu estou rico, hoje eu estou pobre, hoje eu estou saudável, hoje eu estou doente. E como é na prática? Hoje eu estou rígido, hoje eu estou flexível, hoje eu estou com muita energia, hoje eu estou sem energia, hoje eu estou muito afim de praticar, hoje eu estou rebelde, eu estou com aversão dessa prática. Não é assim. Hoje eu consegui praticar, executar aquele asana que eu já estou há meses, há anos trabalhando. Amanhã eu ganho um asana novo e eu volto à estaca zero, eu tenho que trabalhar tudo de novo. Ou seja, essa prática ela está o tempo todo nos propondo dualidade. E o que a gente observa é que gradualmente nós vamos tornando cada vez mais
fortes para poder lidar com essa dualidade, que é lidar com sucesso e fracasso. Todo dia é isso no tapete, principalmente para os que praticam, né? Todo dia a gente lida com isso. Nossa, hoje meu corpo tá bom. Nossa, hoje meu corpo tá assim. Nossa, hoje eu tô legal. Nossa, ontem eu comi uma pizza. Hoje tá difícil praticar. É sempre dual. Hoje eu tenho tempo de praticar. Hoje eu tô gestante. Hoje eu tenho filhos. Hoje eu tenho tempo. Hoje eu tenho que trabalhar. É o tempo todo a gente está lidando em como a gente mantém um centramento, que é a nossa prática, em meio às dualidades que vão aparecendo constantemente. Então, nesse lugar, entendem quando o professor, no geral, das práticas mais tradicionais, digamos assim, do yoga, que nem é apenas o Ashtanga, ele coloca sobre a importância de aprender a técnica diretamente com um orientador, não é uma questão de monopolizar o método. Não é a questão no sentido de que, se você quer praticar, você tem que praticar comigo. Não, é porque isso é o principal atributo desse método. Porque o professor, mesmo sendo de Ashtanga Yoga, que a priori é uma prática física, ele vai conseguir embutir essas informações dentro dessa técnica. Tudo bem, talvez o Júnior tenha esse rolê, né? Eu tenho essa relação com Vedanta, e aí eu gosto de abrir mais e entrar nos assuntos. Mas tudo que eu estou falando, dá para impor isso no método, sem precisar falar de filosofia. Porque os praticantes mais assíduos, tanto é que quando eu falo sobre isso, eu vejo aí na tela, eu vejo nos workshops, os alunos ficam se olhando para o outro. Porque eles falam, é mesmo, é isso, é verdade o que ele está falando. O que ele está teorizando do Vedanta é o que está acontecendo com a gente quando pratica, entende? Porque é por isso que o Patabi Joyce, Krishnamacharya, Charati, é por isso que eles são tidos como mestres, porque eles conseguiram embutir todos esses conceitos dentro de uma técnica física. Então, a Ashtanga Yoga não é uma abordagem física. Num primeiro momento, é uma prática de asana. Mas se a gente adentra, como o Patanjali coloca no verso 14 do primeiro capítulo do Yoga Sutra, através de constância, de maturidade e entrega, ou seja, através de um longo tempo, tem que ser, não é para amanhã, mas se você mantém um longo tempo de prática, se você se mantém constante praticando e se você entrega o resultado dessa prática, não fica apegado ao resultado dessa prática, e aí você vai realizar que essa prática ela estava falando de corpo no início, não fala mais de corpo. Estava falando de respiração em algum momento, não está falando mais de respiração. Estava falando de comportamento em algum momento, não está mais falando de comportamento. E na verdade essa prática ela está falando apenas de yoga. E o que significa yoga? O basicão, o que todo mundo sabe. Conexão entre eu e o divino. Porque é só quando conseguirmos transitar realmente entre essa dualidade e se manter centrados perante a noite e o dia, perante a felicidade e a tristeza, e perante o nascimento e a morte, e aí sim vamos estar aptos a realmente nos conectarmos diretamente com esse divino. O termo na Bhagavad Gita é Antaryami. Antaryami significa aquele que nunca dorme, aquele que se mantém lá, atento a você, full time, que é a porção plenária de Deus no coração de todos. Ele está lá, acompanhando todos. Mas a gente não percebe isso, porque a nossa atenção ela está muito voltada para fora. E para fora está acontecendo o quê? Dualidade o tempo todo. Então, quanto mais lidamos com essa dualidade, nos centramos perante ela, naturalmente conseguimos nos sensibilizar para perceber que existe alguém ali do nosso lado, full time. E esse alguém, Patanjali chama de pessoa. É uma pessoa. Porém, não é uma pessoa comum, uma pessoa suprema. E por isso é chamado de Purusha, que Patanjali chama de, no português, Purusha, a boa tradução é observador, aquele que está ali te observando. Porque a gente vem de uma cultura, com todo respeito, mas quase sempre muito religiosa, numa camada muito superficial,
que distancia muito o divino, coloca o sagrado muito longe. Aí você tem que trabalhar muito duro para depois morrer, passar numa prova e ainda, sabe, saber se você vai vê-lo ou não. Mas o yoga desconstrói um pouco isso, deixa claro que, olha, você não precisa de nada, porque o divino ele já está lá o tempo todo contigo, ele é antariano, ele é Paramatma, ele é o ser consciente, porém Param, supremo, mas ao mesmo tempo pequeno, que está ali contigo, acoplado em você, literalmente. Mas as suas camadas, ego, mente, sentidos, consciência, elas estão muito voltadas para a dualidade que se manifesta à sua frente o tempo todo. E aí você perdeu a referência de que você está anexado a alguém maior, que na nossa cultura nós chamamos de Deus. Então, o basicão do yoga, o beabá do yoga, que é onde nós estamos, obviamente eu também estou inserido, é aprenda a lidar com a dualidade. E aí, gradualmente, você vai conseguir observar mais para dentro. E aí, quando a gente tenta sentar e observar a dualidade, a gente não consegue. A gente precisa lidar na prática com essa dualidade. E aí, quando a gente tenta lidar na prática com essa dualidade, a gente também não consegue. Porque quando vem a felicidade, a gente fica muito feliz. E aí, quando vem a tristeza, a gente se acha a maior vítima do mundo. E que só eu estou sofrendo nesse mundo. Ninguém sabe o que eu estou passando nesse mundo. Se não fosse você, eu não ia sofrer desse jeito. Se você não fosse me enganar, eu não sofreria desse jeito. Se você não fosse deixar de me amar, eu também não estaria sofrendo tanto. E aí a gente está muito identificado com a dualidade. Então, o que os mestres perceberam é que aí viver a dualidade ainda não é o suficiente para que a gente realize a dualidade. Então, eles criaram um exercício prático, um sadhana, para que a gente possa experienciar um pouco dessa dualidade dentro de um sadhana. Porque aí, ali, gradualmente, a gente começa a observar essa dualidade. E qual que é essa dualidade? Essa polaridade? Flexão e extensão. Inspira, exala. Pula para trás, pula para frente. Essa prática ela gira em torno de dualidade. Ela está sempre te colocando numa condição dos opostos. E aí, gradualmente, a gente vai ficando craque em lidar com os opostos. Aí a gente lida tanto com a frustração nessa prática de não conseguir fazer o asana, que quando a gente lida com uma grande frustração na vida, a gente já tem um pouco mais de preparo. Porque a gente já está lidando com essa frustração todo dia. Aí, às vezes, a gente fica tão feliz nessa prática, porque a gente está há anos tentando pegar o calcanhar no Kapotasana. E depois, quando a gente pega, a gente olha para o professor, muito bom, é isso aí, vamos para a próxima. A gente fala assim, nossa, ninguém vai parar, a sala não vai parar, ninguém vai dar uma salva de palmas, me dar parabéns, só eu sei quantos anos eu me dediquei para pegar o calcanhar no Kapotasana. Não, aqui não tem pódio, você não merece nada, você merece a próxima postura, para você ter mais desafio ainda. E aí você começa a aprender que, olha, a felicidade não é tudo isso, eu também não tenho que me identificar tanto com essa felicidade. Então, esse exercício da não importância ao sofrimento, entre aspas, e da não importância à felicidade, isso é um grande caminho de desenvolvimento espiritual. Porque quando eu me identifico muito com a felicidade, ou me identifico muito com a tristeza, significa que eu estou muito distante do divino. Porque o divino não é nem tristeza, e acreditem, o divino também não é felicidade, porque tudo isso são atributos da matéria. Júnior, mas aí o divino é o quê? Ah, mas aí você vai ter que estudar um pouco, porque não é tão simples assim. Acredite, dá para discutir sobre isso, mas não é tão gratuito. Porque isso é típico da nossa cultura, a gente já quer o fim. O exemplo que eu dou é como se eu terminasse, estivesse numa conferência, num workshop, aí vem um convidado, o irmão de uma participante, e ele levanta o braço e fala assim, Júnior, sobre aquela postura da terceira série, da série avançada, aí eu falo assim, cara, vem fazer uma aula experimental primeiro, vem praticar saudação ao sol bastante. Em algum momento a gente vai falar sobre isso, né?
Não faz sentido eu ficar discutindo isso com ele. Concorda comigo? Então, da mesma maneira, eu falo, Júnior, mas se Deus não é felicidade, então o que que Deus é? Eu falo, cara, você tem que ter mérito. Vamos adentrar um pouco, vamos estudar um pouco. Porque senão a gente vai ficar num campo intelectual de querer entender uma energia que não é matéria. O nosso intelecto, a nossa mente, as nossas lembranças, tudo é material. E a gente não vai acessar os aspectos divinos com o que é material. A gente só vai acessar os aspectos divinos com os nossos aspectos divinos. Então é por isso que esses dias essa semana eu estava ouvindo um podcast de um pastor, que é um cara que eu gosto, e ele falou uma coisa interessante, mas dentro da maneira como ele fala, que ele estava falando sobre a fé, que você não vai compreender Deus através da ciência científica, porque você tem que transitar no campo da fé. Isso que ele falou faz muito sentido. Mas no Vedanta, com todo respeito a ele, isso é muito mais elaborado, que não é pelo fato que você tem que ter fé e ter um dogma para você acessar Deus. O ponto é que você precisa acessar camadas mais intuitivas e sensíveis internas em você para você poder acessar energias mais sensíveis e internas. Então a criança, ela não vai acessar equações profundas se ela não passar pela matemática de pegar dois lápis e colocar um lápis mais um lápis, juntos os lápis é número dois. Isso é matemática também. Então, quando a gente coloca a mão na cintura ou coloca a mão no queixo e fala, como é Deus? Eu quero entender que energia é essa de Deus. Você não vai acessar essa energia, porque você está lidando com as suas ferramentas materiais. Mesmo sendo ferramentas mais sensíveis, você não pega o intelecto na mão, você não pega a sua mente na mão. As suas lembranças, elas não pegam, elas não são fisiológicas, mas ainda assim são materiais. É a caixa, é éter, mas está lá dentro. Da mesma maneira que eu não pego aqui um programa, um Apple, um aplicativo na mão, ele não é fisiológico, mas ele existe, está ali, está na nuvem. E a nuvem também não existe, mas existe, está lá. Então, as ferramentas para que a gente compreenda o divino, elas existem, mas elas não são tão palpáveis. A gente precisa passar primeiro por uma condição de que Patanjali chama de purificação, um detox. E dentro desse detox está o aprendizado de lidar com dualidade. E aí o professor, ele vai ser essa pessoa, esse orientador, que de alguma maneira ele vai imprimir essa dualidade na sua prática, de maneira equilibrada para que você não se machuque, mas que também você não fique na sua zona de conforto no yoga da gratidão. Porque isso não é o Júnior falando, isso é Krishnamacharya falando, ele fala sobre isso no Yoga Rahasya. Yoga não é uma prática agradável. Yoga não é um processo para você sair feliz. Yoga é um processo de detox. Fazer dieta não é agradável no primeiro momento. Se educar não é agradável no primeiro momento. É desconfortável, mas é importante. Então, o professor é o orientador, que também tem um orientador, que tem um orientador, que tem um orientador, que aprendeu essa lição de que como que eu vou dosar esse método para que eu possa expor esse aluno gradualmente à dualidade, para não expô-lo ao desconforto total, mas ao mesmo tempo não deixá-lo na zona do gratidão. Porque o gratidão existe, mas é depois. Você sai e se vê saudável, equilibrado, focado. E você fala, nossa, gratidão, tão bom essa prática. Mas num primeiro momento não é. Você já não chega na gratidão. Você merece a gratidão. É assim. Eu vejo isso na condição de pai, por exemplo. Eu não posso ser bonzinho com as minhas filhas o tempo todo. Porque se eu for bonzinho com elas o tempo todo, elas não vão tomar banho, vão querer comer só chocolate, não vão escovar o dente, não vão querer fazer para casa, não é assim. Eu preciso ser desconfortável com elas. Ó, deu o horário. Olha, tem que acordar, tem que dormir, tem que tomar banho, hora de ir para a escola, vamos almoçar, tem que comer brócolis, não é isso? Não é confortável para elas, mas é importante para elas. Então, o yoga não é uma prática confortável, mas ela é importante e essencial.
Não tem que lesionar. O yoga não vem para machucar, mas o yoga vem para te colocar num lugar de desconforto. Então, essa importância da valorização no método, de que como você está aprendendo esse método, ela é extremamente importante. A primeira coisa que o Charat perguntava quando a gente chegava na Índia, na hora de fazer a inscrição com ele, ele perguntava: Who is your teacher? Porque se você não tinha professor, mesmo com o dinheiro na mão, ele falava: Go home. E ele já estava ensinando ali. Isso era muito claro, a gente podia ver o Charat. Ele ensinava o tempo todo. Tudo era um ensinamento. Só que ele ensinava dentro do que ele conseguia. Então, quando você chegava, ele já estava ensinando sobre tradição. E é assim, né? Quando eu bato ali na porta de uma universidade falando que eu sou graduado nisso e eu quero fazer um mestrado aqui. Aí eles vão falar, tá bom, deixa eu ver, você é graduado aonde? Então, hoje em dia a gente tem muitos meios de aprendizado. Internet, apostilas, livros, isso é válido. Nós não desmerecemos isso. Mas a figura do orientador, que no nosso caso é professor, talvez guru, guru se enquadra muito no contexto cultural indiano, não aqui do Ocidente, principalmente agora, porque guru é muita responsabilidade. A gente não precisa disso. Só professor, que daí eu posso chorar, eu posso encontrar com vocês na rua, eu não tenho a responsabilidade de ser uma pessoa, né? Na verdade, não precisa ser guru, mestre, é muita coisa. Nem quero, ninguém quer. E se essa pessoa quer ser um mestre, talvez ela realmente não seja um mestre. Então, para a realidade que a gente vive hoje, professor é um termo, é uma personalidade muito cabível. Tá ótimo, professor. E é por isso que eu falo juntos na caminhada, porque não é vertical, não estou acima, os professores não estão acima. Talvez eles tenham um pouco mais de experiência na técnica, mas está todo mundo fazendo o seu detox. Guru na cultura indiana e talvez a cultura antiga ainda, não agora na atualidade. Talvez em algumas sampradayas, algumas escolas, ainda haja gurus. Existem, mas é difícil para a nossa cultura lidar com isso, porque a gente vem de uma cultura muito abusada pelas autoridades espirituais, pelas instituições. A gente foi massacrado, morto, queimado na fogueira, culturas devastadas. Então a gente tem repúdio com esse rolê de guru. Eu não estou cultivando rancor ao guru, não, tá? Eu tenho guru no Vedanta. Mas é porque é um lugar muito delicado de falar hoje, no século XXI, no Ocidente, sobre a figura do guru. Então, o professor aí fica bom para todo mundo. Então, a figura do orientador, do professor, ela é extremamente importante nesse processo. Porque o professor é quem vai dar alma para o método. Os asanas você recebe do professor, você não recebe da internet. Mesmo que seja via internet, como por exemplo eu que dou aula online, mas existe ali uma conexão entre eu e o aluno e aquele asana chegou. Não é simplório no sentido que eu saio fazendo. Mesmo sendo asanas mais simples. Porque a ideia é que desde o início você cultive alma na prática. Ok, pessoal? Eu preciso ir. Estou no meu horário. Eu acho que é isso, hoje. Muito obrigado pela atenção. Tem muita gente aí. Marilene, você é a mãe desse rapaz maravilhoso. Um abraço aí em vocês. Um dia eu vou te conhecer pessoalmente. Eu vi a sua mensagem, muito interessante. Ah, eu preciso. Wait, wait.